Qual deve ser a principal característica de um exímio professor em teologia? A Bíblia apresenta muitos exemplos de mestres acerca da fé. Um deles é Nicodemos. Ele era fariseu e membro do Sinédrio. Os fariseus eram um grupo político-religioso presente nos tempos de Jesus. Eles eram contrários à ocupação romana, eruditos da lei e, via de regra, se consideravam mais puros e fiéis a Deus do que o povo judeu em geral. Os fariseus foram grandes opositores ao ministério de Jesus, mas isso não significa que todos o viam como rivais. Nicodemos é um exemplo disso. Já o Sinédrio era a autoridade legal mais elevada entre os judeus. Era composto pelos principais fariseus e sacerdotes. Eles agiam com a autorização das autoridades romanas em relação a questões judiciais, embora seus poderes eram limitados por estes. Nicodemos era, portanto, uma figura importante entre os professores da religião dos judeus do primeiro século. Apesar da sua importância na época, encontramos esse personagem apenas no Evangelho de João e em 3 momentos. Primeiro, no capítulo 3, em sua conversa particular com Jesus à noite. Também no capítulo 7, quando os sacerdotes e fariseus recebem de volta os guardas que enviaram para prender Jesus, mas que não fizeram. E por fim, no capítulo 19, após a morte de Jesus, quando ele vai junto de José de Arimateia, um outro seguidor de Jesus às escondidas, sepultar a Cristo. Percebe-se em todas as suas aparições que Nicodemos simpatizava com Jesus e muito provavelmente, assim como José de Arimateia, seguia Jesus em segredo por medo dos demais líderes religiosos. Este medo, inclusive, foi o provável motivo para Nicodemos ir ao encontro de Jesus à noite. No entanto, algo que Nicodemos não sabia era que até aquele momento, mesmo durante os dias, ele andava em trevas, pois ele ainda não havia sido iluminado pela luz de Cristo. Isto fica claro em seu diálogo com Jesus, que diante de sua pergunta sobre como poderia ocorrer o novo nascimento, lhe responde: "O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso?" Embora fosse um professor renomado, Nicodemos precisava aprender o básico. Assim como todas as outras pessoas, precisava crer em Jesus, mais até do que ter um grande conhecimento e reputação. O que tudo leva a crer que ocorreu com ele. Os relatos sobre Nicodemos nos mostram que a principal característica de um exímio professor em teologia não é o seu vasto conhecimento ou a sua dedicação aos estudos, embora estas coisas sejam importantes. É preciso, acima de tudo, seguir os ensinos de Jesus, crendo nele e vivendo segundo a sua vontade.